Harry de Sex and the City, a alma gêmea da Charlotte ou a Charlotte se conformou? Oi, gente. No meu vídeo sobre o Trey, pediram pra eu falar sobre o Harry. E eu sei que em relação ao Harry, tem uma galera que acha que o Harry é o melhor marido possível, que ele é a alma gêmea da Charlotte, e tem outras pessoas que acham que a Charlotte se conformou, que ela merecia mais. Pra início de conversa, eu já digo que, na minha opinião, ela se conformou um pouco, mas eu também gosto do Harry, então vamos falar sobre ele. Pra contextualizar o momento da série, a Charlotte tinha acabado de se separar do Trey. Na verdade, já fazia um tempinho que ela tinha se separado, e aí a Bunny foi atrás dela pra recuperar o apartamento que o Trey deu pra Charlotte. E aí, nisso, elas começam uma guerra judicial. Pra dar sequência à batalha judicial, a Charlotte precisa de um advogado, então ela vai até um escritório de advocacia chamado Blue and Goldenblatt, e lá ela tem a primeira consulta com um advogado que é o sócio da firma, né, o Matthew, que é o tipo dela totalmente. Só que o fato do advogado ser totalmente o tipo da Charlotte acaba sendo um problema. Porque o que a Charlotte precisa fazer nesse momento? Ela precisa afundar a cara da Bunny na lama, né, no processo de divórcio. E ela, não muito diferente de mim, quando ela tá diante de um cara que é o tipo dela, ela não consegue ser barraqueira, né? Ela quer impressionar esse cara, então ela já sente uma dificuldade aí. Só que daí, nessa hora, surge o Harry. E aí a gente tem um contraste aqui muito visível, porque enquanto o Matthew parece um príncipe que saiu da Disney, o Harry parece que saiu do filme do Shrek. Sem ofensas, porque eu tô aqui mais falando do fato dele ser um ogro, né, nessa cena, assim, super mal educado. E daí, quando a Charlotte se depara com ele, ela se assusta, ela fala, misericórdia, quem que é esse homem? Que homem bruto. E aí ela fala, é esse advogado que eu preciso. Porque com o Harry, ela não vai precisar performar feminilidade, beleza, porque ela não se importa com ele. Ele não é o tipo dela, então pra ela tanto faz. Ou seja, é dele que ela precisa pra conseguir vencer a Bunny. E pra mim isso é ouro no arco da Charlotte com o Harry, porque mostra como desde o segundo a Charlotte consegue se sentir bem, ela não sente que precisa performar na frente dele. Ela pode ser ela mesma, né? O processo de divórcio anda e daí a Charlotte consegue sair vitoriosa e a Charlotte consegue ficar com o apartamento muito com o apoio do Trey. E daí, na sequência, o Harry, assim, quando ela já tá separada, o que eu acho que é um ponto pra ele, ele se declara pra ela e fala, você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E nessa hora, a Charlotte tá totalmente não produzida, tá usando óculos, tanto que ela fala na hora, Harry, eu tô de óculos. Porque a Charlotte só sente que ela é bonita e vista como atraente quando ela tá super performática. E com o Harry ela não é assim. Então ela fica, como que esse homem tá atraído por mim? Nisso que o Harry se declara, eles vão pra cama, o que também foge do script de relacionamentos da Charlotte, né? Porque a Charlotte tem toda uma coisa de posso ir pra cama com um homem depois de um certo encontro e tal. Com o Harry, ela muda todo esse cronograma dela. Eles começam a ficar e a Charlotte tenta convencer o Harry e tenta convencer principalmente ela mesma de que é algo casual. Mas a Charlotte é muito romântica. Ela não é pro lance casual. Então, assim, o inevitável acontece, que é o quê? Ela se apaixonar pelo Harry. Só que aí vem o balde de água fria, porque o Harry diz que ele só pode se relacionar, se casar com uma mulher judia, né? Foi uma promessa com a mãe dele e tudo mais. Assim, eu acho até legítimo isso, mas eu não gosto do timing aqui. Eu acho que ele demorou muito pra falar isso. Porque se ele tivesse falado no começo, a Charlotte nem teria dado bola pra ele. Mas daí a Charlotte decide se converter ao judaísmo. E eu não gosto muito disso na série, porque pra mim é mais uma vez o roteiro querendo fortalecer a mensagem de se sacrifique pelo homem que você ama, tudo vai dar certo no final. A gente viu isso acontecer pouco antes também, com a Miranda se mudando pro Brooklyn por causa do Davi Brito de Nova York dela. E essa mudança, essa conversão é algo que leva tempo, né? Pra você se converter ao judaísmo, é uma coisa que pode levar vários e vários meses, né? E é o que acontece no caso da Charlotte. Ela tem que entrar ali na comunidade, ela tem que fazer uma série de coisas, né? Mas daí ela foca totalmente no processo porque ela quer fazer as coisas darem certo. E é aí que as coisas começam a azedar um pouco com o Harry, na minha opinião. Porque a Charlotte se esforça muito para fazer um jantar de Shabbat, que é um jantar super tradicional ali para a comunidade judaica. Ela faz isso, assim, ela fica o dia todo preparando esse jantar para o Harry e para ela. E, assim, o Harry mostra zero consideração. Eles estão no jantar e a Charlotte está conversando com ele e ele está simplesmente prestando atenção no jogo. Daí ela fica puta, e com razão, sinceramente, porque ela tá passando por um processo de meses e o Harry tá totalmente confortável ali na dele, não pediu ela em casamento até agora. Ela fala, eu mudei de religião por sua causa, e cadê o anel? Cadê o casamento, né? Então é mais uma vez que a Charlotte tá cobrando um pedido de casamento, só que dessa vez, pra mim, ela tá muito na razão, porque o Harry tá enrolando ela há um tempão, assim,
passaram-se meses, e a Charlotte simplesmente mudou uma parte muito grande da vida dela para poder se acomodar na vida dele, e ele tá super confortável, né? Mas isso tá acontecendo porque é uma regra natural da vida. O feio vai tratar a mulher como uma deusa no começo, como um prêmio. Só que se ele sentir, nem que seja por meio segundo, que a balança da relação girou um pouco a favor dele, ele vai começar a se sentir confortável. Que é o que aconteceu aqui. O Harry, no começo da relação, ele sabia que a Charlotte era muito areia pro caminhãozinho dele. O Harry, no começo da relação, faltava beijar o chão em que a Charlotte passava. Mas daí a Charlotte virou o judia por causa dele, e daí, de repente, ele ficou confortável. Ele sentiu que o poder da relação estava nas mãos dele. Eu não gosto de como a Charlotte se expressa nesse momento, falando ali, mas eu acho que, no fundo, ela tinha razão, sim, de cobrar isso, porque ela mudou tudo por conta desse homem. Enfim, o Harry termina com ela, e antes de terminar, ele até fala, e pensar que eu comprei um anel. E eu fico só assim, tá, se você comprou um anel, por que você não deu ele até agora? Esse anel está aqui na sala com a gente? Não está, né? Então, pra mim, isso é pura chantagem emocional. Você tá esperando o quê pra dar esse anel? Crescer cabelo na sua cabeça? Não vai acontecer. A Charlotte segue a vida, começa a conhecer alguns homens, né, na sinagoga, porque agora ela é judia, e o Harry acorda pra vida e vai atrás dela, né? Porque ele descobre, né, ele relembra, na verdade, que ela é muito mais do que ele merece. Daí ele pede ela em casamento na frente de todo mundo, né? Porque ele também quer marcar território ali. E daí entrando na parte do casamento. Antes de eles se casarem, muita coisa dá errado. Vai sair uma foto deles no jornal, aí na foto a Charlotte fica com um bigode por causa da impressão. O Harry vê o vestido da Charlotte antes do casamento. Vários problemas acontecem antes e durante a cerimônia. E daí a Charlotte fica super ansiosa, pensando que tudo vai dar errado no casamento dela. Mas aí a Carrie se mostra uma boa amiga, ó, rara ocasião. E a Carrie fala pra ela, amiga, mas o seu outro casamento foi perfeito e olha só no que deu. Então, não é isso que vai dizer se o seu casamento vai ser perfeito ou não. Mas isso tudo vem mostrar pra gente também que o arco da Charlotte com o Harry é um arco de quebra da idealização, né? A Charlotte, desde então, ela vinha idealizando muito o príncipe encantado, o casamento perfeito, tudo perfeito. E daí, a vida vem mostrar pra ela que as coisas podem acontecer de um outro jeito. Por que que eu acabo gostando do Harry e achando ele um bom marido? Tem vários momentos que, pra mim, ele mostra muita ternura com a Charlotte, né? Então, por exemplo, quando eles têm a primeira conversa sobre infertilidade, que a Charlotte compartilha com ele que ela tem dificuldades na área reprodutiva, ele trata a situação com muito amor, com muito carinho. Eu acho que a cena mais fofa pra mim entre os dois, que eu até choro quando eu vejo essa cena, é quando eles estão no processo de adoção e o Harry mostra a foto da menina que eles vão adotar. E daí os dois começam a chorar e falar, ah, essa é a nossa menina, ela foi feita pra nós. E eu acho isso muito lindo. E em Just Like That, o casamento continua, eles continuam sendo parceiros, ele continua sendo um bom marido. Conclusão, porque o vídeo tá ficando já muito longo. Eu acho que a Charlotte se conformou um pouco. Eu acho que ela também tava um pouco desesperada ali. Se antes de casar com o Trey, ela já tava desesperada, quando ela se vê como uma mulher divorciada, ela se sente mais ainda. Então, assim, eu sinto que ela abraçou um pouco o Harry, por conta disso também, porque o Harry é realmente zero tipo dela, mas eu sinto que a lição do roteiro aqui é que ela poderia encontrar esse amor em outro formato, né? Não tão idealizado como ela esperava, mas ser uma coisa bonita também. E eu sinceramente acho que é um casal fofo, eu sinto química entre os dois, eu acho que tem muita ternura ali também. Eu acho que o que me pega um pouco assim no arco do Harry e a Charlotte é um pouco essa questão da mudança de identidade, que eu não gosto como acontece ali no roteiro, essa coisa de você precisa fazer um sacrifício para ficar com esse homem. Também entendo que era uma outra época, então estava sendo empregado uma outra visão de amor ali também. Também não gosto como o Harry fica confortável ali na relação, como ele acaba enrolando um pouco a Charlotte e se fazendo de sonso quando ela coloca ele contra a parede, porque, sinceramente, ele estava enrolando ela, porque ele sentia que ela estava ganha, então eu não gosto muito disso, porque a Charlotte tinha feito um grande sacrifício por ele, eu não vejo essa reciprocidade naquele momento. Mas pra mim a relação tem um saldo positivo, eu acho que o Harry é um bom marido, ele é terno, ele é fofo com a Charlotte, porque é como eu coloquei em outros vídeos, a Charlotte sabe o que ela quer, então ela não abandonou os requisitos dela com o Harry, ela só cedeu algumas das idealizações que ela tinha, mas o Harry continua sendo um bom partido, continua sendo um homem ali que tem a parte financeira bem avantajada, que é o que ela quer em um homem também, ele é um cara de família, né, isso a gente vê ali na continuidade, então pra mim serve muito bem a Charlotte, ela está muito bem com ele, e eu acho que é isso que importa. Mas o que, que vocês acham? Vocês acham que a Charlotte se conformou? Vocês acham que o Harry era um bom marido? Qual que é o pensamento de vocês? Comentem. Beijos!